região ali, se você pensar, boa parte do Oriente Médio. Sumérios. Quando eu estou colocando sumérios, claro, uma das principais civilizações da Mesopotâmia. Está aqui, ó. Mesopotâmia. Mesopotâmia que significa o quê, galera? Muito bem. Terra entre rios. Terra entre rios. Como eu coloquei para vocês, ó, pegando ali parte do Iraque, do Kuwait, você vai pegar também, não esqueça ali parte da Síria. Não vai ser novidade se a banca fizer uma conexão com a contemporaneidade. É bom você ficar ciente quanto a isso. Agora, quanto à divisão social, hierarquia, esses pontos, aí sim você se liga. Vamos lá. Mesopotâmia, terra entre rios. Bom, beleza, professor, isso aqui tá batido, papai. terra entre rios. Isso aí tá batido, isso aí eu sei, desde do meu ensino médio. Desde o meu ensino médio. Terra. Opa, eu peguei a borracha de novo. Vamos lá. Terra entre rios. Que rios são esses, professor? Que rios são esses? Tigre e Eufrates. Já anote aí. Tigre e Eufrates. Né? Os principais rios. E uma das principais civilizações, sumérios. O que é que eu devo tirar dos sumérios para a prova? Se liga aqui novamente no que eu vou dizer. Galera, sei que na Crescente Fértil, na região da Crescente Fértil, temos as principais civilizações. Quais são elas? Sumérios, o primeiro Império Babilônico, o segundo Império Babilônico. Aí você tem amoritas, caldeus, você tem os persas, você tem os fenícios, você tem os hebreus. Olha só, o Egito. Aquilo que mais chama atenção, os povos da Crescente Fértil, do assunto aqui, Antiguidade Oriental, é o Egito. É o Egito, é o que mais chama a atenção. Acredito que se a banca for colocar esse assunto, ela vai fazer um resumo do que é padrão das civilizações mesopotâmicas. Ela pode fazer um resumo. Já o Egito é um caso à parte. Aí sim eu vou chamar mais atenção para o Egito, quando a gente entra no assunto. Vamos lá. Aqui vai falar do calendário, a importância deles para o calendário naquele mundo. Só que aí vem algo bem interessante, olha, a escrita cuneiforme. A escrita cuneiforme. Essa aqui foi utilizada pelas civilizações do chamado Oriente Próximo, que também tem um outro nome, viu, gente? Até vou lembrar vocês, a escrita cuneiforme aqui foi muito utilizada por outras civilizações da Crescente Fértil. Você tem aqui, ó, Antiguidade Oriental. Pode chegar na prova, Oriente Próximo. Tem um outro, civilizações do Crescente Fértil. E tem uma outra que você pode colocar. Império Teocrático de Regadio. Império Teocrático de Regadio. O que é comum se você falar das civilizações da chamada Antiguidade Oriental? Império Teocrático de Regadio. O regadio ali. É que todas as civilizações cresceram próximas a rios. Egito, uma dádiva do Nilo, já dizia o historiador, uma dádiva do Nilo, um presente do Nilo. Então, eles utilizavam canais de irrigação, aqueduto, diques, enfim, para florescer, para criar um Estado, para fazer desenvolver a sociedade. Então, a importância dos rios para essas civilizações, nossa, é grandiosa. Você deve levar isso em conta. Em outras civilizações que fazem parte aqui do Crescente Fértil, da região do Crescente Fértil, eu vou ressaltar, por exemplo, o comércio. Vou chegar já nos fenícios. Vamos lá. Escrita cuneiforme está aqui para vocês. Pronto, beleza. É o que você vai tirar dos sumérios. Desenvolvimento do comércio. Olha, professor, qual o padrão econômico dessas civilizações que poderá ser cobrado essencialmente utilizada por outras civilizações da Crescente Fértil, né? Não ficou restrita apenas aos sumérios. O comércio foi importante para as civilizações? Foi. Mas não como, deixa eu puxar aqui, ó, não como a agricultura e a pecuária. Principalmente, olha, a agricultura. A agricultura e pecuária, mas principalmente padrão dessas civilizações, a agricultura para a economia. Lembrando que o modo de produção era da servidão. O modo de produção, servidão. Tinha escravos? Tinha.
Mas, essencialmente aqui, escravidão você vai encontrar no mundo clássico, que nós vamos ver mais à frente. Certo? Mas a servidão, o modo de produção servil aqui, a servidão coletiva, deixa eu até acertar aqui, viu? A servidão coletiva é que se fazia presente aqui. Olha, servidão coletiva. Servidão coletiva. Não vá confundir isso, pelo amor de Deus, com escravidão. E a banca cobrou isso. Gente, a banca cobrou isso em 2018. O que a banca fez? A banca colocou lá o seguinte, preste atenção. Tema lá, as grandes navegações. Grandes navegações. Século XIV, envolvendo ali século XV, por aí vai. Né? Século XVI, principalmente, ali envolvendo o Brasil. O que ela colocou para você? Ela pegou Idade Média, que é a servidão, né? Você tem lá os servos, né? E comparou com aquilo que nós tivemos na América Portuguesa, que é a escravidão, a utilização do negro africano, claro que vem depois, só vem depois, né? Ele vem antecedido pela escravidão de povos indígenas. Você sabe que, e aí a banca cobrou lá, o negro africano foi utilizado como mão de obra de forma intensa na Europa da Idade Média, assim como foi na América. Errado. Já viram essa questão? Está errada. Na Idade Média europeia foi uma coisa, e na América, das grandes navegações, da chegada do europeu aqui, é outra coisa. Então, é bom a gente também pontuar os modos de produção, ou seja, envolvendo a economia. No caso aqui, na Antiguidade Oriental, deixa eu colocar aqui, na Antiguidade Oriental você tinha a servidão coletiva. E aí, por exemplo, você vai pensar nas grandes pirâmides, né? Você vai reunir uma boa mão de obra aí da coletividade para construir, para erguer aquelas pirâmides. Vamos lá. Sumérios eram politeístas. Outro ponto. Eu já estou resumindo aqui, gente, para vocês o assunto. Só algumas particularidades que eu vou pegar e destacar em algumas civilizações. Mas, olha, vamos lá. Todas as civilizações que eu vou falando aqui até o Egito, essencialmente, territorialmente falando, você vai colocar ali no Oriente Médio. Certo? Mas vamos lá, vamos lá. Mesopotâmia, terra entre rios, beleza. A maioria das civilizações que eu vou falar aqui para vocês. Escrita cuneiforme, claro que você vai ter algumas especificidades, só que essa escrita cuneiforme aqui vai influenciar outras civilizações do Crescente Fértil. Outra, o comércio foi importante para as civilizações? Foi importante para essas civilizações, professor. Porém, como o senhor acabou de falar aí, a agricultura tem um peso exponencial. Pronto, vou destacar isso aqui, agricultura e pecuária, mas a agricultura se destaca. No caso aqui do comércio, nós vamos ressaltar aqui os fenícios. Nós vamos ver também sobre os fenícios. E agora que eu acabei de falar, politeístas. A maioria aqui que nós vamos ver, eu vou situar aí, principalmente os hebreus, é politeísta. A crença em vários deuses. Então vá anotando aí, ponto a ponto, o que é padrão, praticamente padrão dessas civilizações. O politeísmo, a crença em vários deuses, servidão coletiva, agricultura como principal ponto envolvendo a economia, mas ali você tem a pecuária, você tem o comércio, a escrita cuneiforme também, que envolveu diversas civilizações, mas é um traço marcante nos sumérios. Beleza? As primeiras cidades surgindo aqui, ó, eu vou dar um destaque para Ur, Uruk, Nippur e Lagash. Né? Lembrando que a gente pode falar que nesse período aqui, o período neolítico, claro que não vai ter pré-história, ainda bem, né? Seria uma dificuldade a mais. Só que nesse período aqui podemos falar do neolítico, o novo período, desenvolvimento, surgimento de vilas, cidades, uma tecnologia diferenciada, muito diferenciada daquilo que você tem, daquilo que você teve no período da Pedra Lascada. Os zigurates, os grandes templos que também serviam para como observatório, ligado aí à astronomia, né? Eram templos também para armazenamento de alimentos. Gente, olha o quão é importante aqui já esse primeiro slide para vocês. Tudo aqui resumindo a Antiguidade Oriental, aquilo que mais vai nos interessar para a prova.
Se cair alguma coisa sobre a Antiguidade Oriental, não acredito que vai cair muita coisa. Mas vocês vão ver que há muitas questões CESP sobre esse assunto. Então é bom ficar ligado, é bom ficar ligado. Vamos lá. Primeiro Império Babilônico, formado aí pelos Amoritas. O que eu tiraria daqui do Primeiro Império Babilônico? Já está na cara. O pessoal do direito já está ligado. É? Olha aqui, gente, olha. Código de Hammurabi. O olho por olho, lembra? O pessoal do direito já está ligado, né? Olho por olho, dente por dente. A lei do talião. Lei do talião. Serviu aqui, gente, como guia jurídico para o mundo, para aquele mundo, para aquela época. Então, olho por olho, dente por dente. Só que também tem o seguinte, lei do talião. Só que você perceba o seguinte, não temos diferenças sociais ainda hoje, imagina naquela época. Né? Você tem os grandes proprietários, você tem os funcionários públicos, você tem os escribas ligados aí aos documentos, à escrita, você tem os sacerdotes, você tem os camponeses, os escravos, os servos. Então, nossa, olha a pluralidade naquela época. E para você sair de uma posição social para outra, nossa, era praticamente impossível. Era uma sociedade quase sem mobilidade social. Quase sem mobilidade social. Não vamos taxar de não havia, mas praticamente era impossível. Praticamente era impossível. Então, imagine que, olho por olho, dentro por dentro, né? Você arrancou o olho daquele cara ali, ele pode arrancar o seu. Digamos que o cara seja de uma posição social inferior à sua. O que vai acontecer? Se um escravo arrancar um olho de um nobre, o que você acha que vai acontecer com aquele escravo? Então, é um código repleto de desigualdades. Né? O código de Hammurabi, mas serviu de guia, né? Serviu de guia jurídico para as civilizações daquela época. Vamos lá. Nesse período, olha lá, período corresponde ao declínio da Suméria e o início ali dos assírios, o povo guerreiro que nós vamos ver já já. Nesse período ocorre a disposição do Código de Hammurabi, baseado na lei do talião, e que previa regras de conduta. Entre as mais conhecidas e aplicadas está o chamado olho por olho, dente por dente, que eu citei para vocês, com a punição proporcional ao crime cometido. Mas, deixando claro, as diferenças sociais, né? Não vai ser a mesma coisa de um escravo, né? Com relação ao nobre. Há diferenças, e isso deve pesar na sua avaliação. Mas deixe aí como o Código de Hammurabi, guia jurídico para as civilizações daquela época. Influenciou muito a galera daquela época. Segundo Império Babilônico. Lembrando que Hammurabi era o imperador. Né? Segundo Império Babilônico, os caldeus. Acredito que, em nível de importância para a prova, você deve dar um destaque aqui para o Primeiro Império Babilônico. Viu? Temos até uma questão sobre o Código de Hammurabi. Se você pegou o material aí, dê uma olhada, você vai ver que a questão 4 vai falar sobre isso. Vamos lá. Código de Hammurabi foi dito aí, vamos para o Segundo Império Babilônico. Nabucodonosor. Nabucodonosor. Aqui, a parte cultural é um traço característico, é um traço importante desse Segundo Império Babilônico. Mas, vamos lá. Aqui você vai lembrar dos jardins suspensos da Babilônia. Só que, professor, politeísmo está aqui dentro? Primeiro Império Babilônico, Segundo Império Babilônico? Está aqui, politeísmo está aqui. Cheque. Politeísmo está aqui. Agricultura, pecuária, economia, está aqui, cheque. Politeísmo está aqui, tal. Diferenças sociais. Os estamentos sociais. Cheque, está aqui. Em todas as civilizações que você vai ver aqui. A quase imobilidade social. Você sair de uma classe para outra. Entra aqui? Também entra aqui. O comércio também. Olha, você vai ver comércio aqui, agricultura, pecuária, padrão dessas civilizações. Padrão. Se ligue nisso aí. Padrão. A palavra é padrão. Como posso. Ih! Peraí. Padrão, papai. É padrão. Padrão. É padrão nessas civilizações. Se ligue nos padrões. Vá anotando. Politeísmo, economia baseada, agricultura, pecuária, comércio. Um que a mais para a agricultura. Beleza?
Qual o destaque maior aqui, professor, sobre o segundo Império Babilônico? Você viu aqui, ó, olha aqui, ó, cativeiro da Babilônia. Os judeus sofreram muito, principalmente aqui nesse segundo Império Babilônico. A história dos judeus é de diáspora, né? Movimentação pelo mundo, né? Até chegar aquele traço terrível envolvendo a Segunda Guerra Mundial, o Holocausto. Vamos para mais, vamos para mais. Professor, preciso gravar o nome do imperador? Não, não. O caso aqui de Hammurabi é uma outra situação, viu? É uma outra situação, pelo amor de Deus. Vamos lá. Assírios. Assírios. Quem é que lembra do ensino médio vai ver que os assírios, conhecidos como povo guerreiro, uma sociedade guerreira, é o traço que chama a atenção para os assírios. Os cruéis, implacáveis, a tecnologia toda voltada. Eles vão lembrar muito, em diversos aspectos, os espartanos. Quando a gente entrar em antiguidade clássica, vocês vão perceber isso. Vamos lá. Tecnologia militar, óbvio, se são um povo guerreiro voltado para a expansão territorial. Nós temos uma tecnologia militar diferenciada, ali voltada para o ferro, cobre, estanho. Eram temidos. Marcante aqui, olha, atividade comercial. Sim, professor, tem aqui atividade comercial, né? Mas não esquecer que eles também estavam ligados à agricultura e à pecuária. Não esqueçam isso. A atividade comercial, apesar de eu ter colocado aqui atividade comercial, claro, era marcante até mais do que acontecia lá com os sumérios e o primeiro e o segundo Império Babilônico. Só que, para concurso público, se você falar de atividade comercial, na Antiguidade Oriental, no Oriente Próximo, você lembra dos fenícios. Foi no reinado de, aqui, Sargão II, aqui tem um nome e tal. Interessante, mas não vai ser interessante para a nossa prova. Transferência de capital, aqui vai falar transferência de capital, também não vai ser interessante para a nossa prova. Só destacando que Sargão II, importantíssimo para a história dos assírios. O idioma, semita, politeístas. Lembrando que a astrologia, gente, para essas civilizações, também era importante, viu? A astrologia, até para os renascentistas. A economia assíria é baseada no saque, claro. Se eu tenho uma ligação com tecnologia militar, com guerras, claro que isso aqui vai ser, né, serão os espólios de guerra. Os povos conquistados passavam a ser tratados como servos. Não havia o respeito aos povos conquistados, como acontece, por exemplo, com os persas. Vamos lá. Os hebreus, povo nômade, vivia em busca de solo favorável para a criação do gado. A pecuária, pronto, olha, a pecuária será um traço marcante, na história dos hebreus. Pronto, olha o destaque, hebreus, pecuária. Aqui nós vamos falar de, olha, eu vou falar aqui, já vou adiantar, não, aqui, vou chegar logo aqui, monoteísmo. O grande destaque dessas civilizações do Oriente Próximo será esse ponto aqui. O João acabou de aparecer aqui, viu, gente? Grande João. Minha história começou aqui, gente. E o João veio com uma confiança incrível no meu trabalho, já tem uns 6 anos. Grande João. Pecuária, monoteísmo. Então, pensou hebreus, você vai logo de cara, pecuária. Por mais que o professor tenha colocado padrão agricultura, há alguns detalhes diferenciais. No caso dos hebreus, pecuária. Monoteísmo. A terra prometida, Canaã. Vamos lá. Pronto. Esse trecho aqui já vai ligar a pecuária. Já tem um ponto aqui para ligar a pecuária. Vamos lá. Em decorrência da seca que atingiu a Palestina, os hebreus foram para o Egito. Olha aí, a diáspora, o deslocamento pelo mundo, né? Foram para o Egito, onde, passando algum tempo, começaram a ser escravizados. Toda a história ali, lembra aquela história envolvendo Moisés? Pois é, envolvendo Moisés ali, a fuga dos hebreus do Egito. Professor, isso aí pode ser questão de... Não acredito, não. Não acredito. Né? Enquanto dedicava-se à pecuária, olha só, o povo hebreu era um povo nômade no início, logo no início, mas de regresso à Palestina. Passou a se dedicar à agricultura, artesanato, comércio, se tornando um povo sedentário. Então você tem o início
de um povo voltado para a pecuária, numa primeira fase. Claro que aí você, com o decorrer da história, você tem aí o aspecto da agricultura chegando, ou seja, continua no padrão. Continua no padrão, né? Agricultura, pecuária, comércio, com grande força, pecuária, agricultura. Monoteísmo se destacando aqui na história dos hebreus, está aqui destacado. Professor, eu preciso gravar os nomes dos patriarcas, dos juízes, dos reis. Não, não. Mas que eles foram importantes, sim, para o desenvolvimento do mundo hebreu, isso é claro, né? Um destaque aqui para Abraão, o grande patriarca Abraão, o juiz Sansão, lembra de Sansão? E os reis, dou destaque para os três aqui, Saul, Davi e Salomão, né? Aqui vai falar da divisão do mundo hebreu, não se preocupe com isso. E aqui vem algo bem interessante para a contemporaneidade. Os hebreus construíram grandes palácios e templos. O maior deles foi o templo de Jerusalém, que foi destruído pelos romanos. Olha, romanos, olha aqui o envolvimento. Já faça uma conexão interessante aqui. Olha, faça uma conexão interessante. Você tem a Antiguidade Oriental, ou Oriente Próximo, ou civilizações do Crescente Fértil, ou impérios teocráticos de regadio. Olha o teocrático aí, olha o teocrático. Quando você pensa no Egito e pensa no faraó, nós vamos ver o Egito, você pensa no faraó, praticamente o que era o faraó para a civilização, para a sociedade egípcia? Um deus, exatamente, era um deus. Então tudo centrado na religião, era um mundo centrado na religião. A influência religiosa na política, na economia, enfim, era imensa, era intensa. Isso é padrão naquela sociedade, naquelas civilizações. Beleza? Vamos lá. Dele sobrando apenas um muro, chamado Muro das Lamentações, que compõe o patrimônio mundial da humanidade. Vamos seguindo, vamos seguindo, vamos seguindo. Fenícios, que eu falei... Lembra que eu falei para vocês, Fenícios? Pois é, galera. Pois é, olha os fenícios aqui. Professor, vamos lá, novamente, padrão. Vamos lembrar isso, vamos lembrar sempre. Padrão dessas civilizações. Agricultura, pecuária, comércio, principalmente agricultura. Claro que haverá pequenas especificações para algumas civilizações. Beleza, haverá. Você vê que no caso dos hebreus começaram ali nômades, grandes deslocamentos, pecuária. Em uma outra fase, um aspecto mais voltado à economia para a agricultura. Aí vem o sedentarismo. Sumérios, vamos lá. Escrita, o alfabeto. Escrita cuneiforme, influenciou aquelas civilizações. Guia jurídico, Código de Hammurabi, o olho por olho, dente por dente. Lembram? A lei do talião. Olha o politeísmo, um destaque diferenciado para o monoteísmo hebreu. Os hebreus já começaram a sua história se destacando pelo monoteísmo? Não. Com a evolução de sua história, com o desenvolvimento da sua história, aí sim, eles se voltam para o monoteísmo. A mesma coisa se você falar dos islâmicos, dos muçulmanos. Eles tiveram uma história pautada, religiosamente falando, para o politeísmo. Com a figura ali de Maomé, que você vai ter a chegada do islamismo. A crença em um só Deus. Vamos lá. Fenícios, sim, você tem uma grande conexão com o comércio, certo? O comércio. Viveu no norte da Palestina, entre o mar Mediterrâneo e o território hoje conhecido como Líbano, Síria e Israel, né? Norte da Palestina, entre o poderoso mar Mediterrâneo ali, grande influência também na Idade Média, nós vamos ver isso mais à frente, que hoje corresponde ao Líbano, Síria e Israel. Os fenícios são conhecidos como povo do mar. Povo do mar. Olha a ligação com o comércio. Né? Isso porque eles foram grandes mercadores marítimos e contribuíram para o desenvolvimento da astronomia. Então, astrologia, astronomia é um outro ponto também a se considerar. Matemática também, né? Está envolvido aqui.
Politeísmo, olha aqui, politeísmo. Olha, vá vendo aí, slide por slide, a conexão das civilizações. Né? Olha aqui, politeísmo. Construíram grandes e imponentes navios que permitiram expandir seu comércio. Comércio. Você vê aqui, professor, você não ressaltou aqui nem pecuária nem agricultura. E aí, como é que fica a coisa? Eu disse que há o quê? Especificidades. No caso aqui, bota aqui. No caso aqui dos fenícios, era para... isso, agora sim. No caso aqui dos fenícios, é o comércio, é a especificidade. E outra. Dá para fazer uma conexão maior aqui com a antiguidade clássica, ou seja, com Grécia e com Roma? Dá, meu irmão, dá sim. Isso você tem que fazer. Vai ter uma parte do assunto de Roma que é a expansão territorial durante a República. Roma tem 3 fases: monarquia, república e império. Na fase da República é quando eles começam a sua expansão territorial. E a grande vitória deles, né, é a conquista ali da Sicília, do mar Mediterrâneo, que eles vão chamar de Mare Nostrum, vencendo exatamente um território ligado aos fenícios, que é Cartago. Coloca aqui. Cartago. Nós vamos falar muito de Cartago quando a gente estiver falando de expansão da antiga Roma. Galera, sírios e principalmente fenícios. Beleza? Falou de religião, é politeísmo. Politeísmo, a crença em vários deuses, um destaque diferenciado para os hebreus com o monoteísmo. Nem sempre não, eles não começam uma história já sendo monoteístas. É com o desenvolvimento da sua história que você vai ter, claro, a crença em um só Deus, o monoteísmo. Vamos para o nosso slide sobre os persas. Vamos lá, olha aqui. Os persas, galera. Se você pensar os persas agora, você vai pensar o Irã. Né? Vai pensar o Irã, o Oriente Médio. O Irã. Vamos lá. Persas, olha os persas aí. O que é que eu vou tirar dos persas aqui que é importante para a nossa prova? Professor, vamos lá. Tem um diferencial aqui, né? Tem um diferencial. Né? Vamos chegar já aqui. Diferente dos assírios, olha o primeiro aspecto aqui. Diferente dos assírios, o que é que eu vou ter com relação aos persas? Todos os povos conquistados têm de pagar imposto, beleza. Conquistou, tem que pagar um tributo. Né? Aqui pode cair como tributo na prova, né? Determinado tributo dessas civilizações conquistadas. Mas não eram obrigados a deixar de lado os seus costumes ou a sua língua. Claro que ele também, não coloquei aqui, mas até que esses povos conquistados também tinham que fornecer soldados para uma eventual guerra. Né? O instinto de expansão persa pelo mundo. Vou destacar 2. Olha a conexão que eu vou fazer aqui entre os persas e a antiguidade clássica. Viu? Olha lá. Quem deu início ao Império Persa? Ciro. Ciro Grande. Não é ainda o que eu quero. Não é o imperador que eu quero dar o destaque ainda. Mas todo o início da expansão ali do Império Persa, ligado a Ciro. Aí entra, ó, Dario. Aqui nos interessa. Grava esse nome aí, viu? Foi responsável por grandes construções, principalmente da Estrada Real, cujo objetivo era manter a hegemonia dos povos, uma ligação entre os povos conquistados a partir da construção de estradas. Você tem até um sistema de correios, né, criado pelos persas. Né? A reforma administrativa, você vai ter províncias criadas, né? As satrapias, governadas ali pelos sátrapas. Interessante essa reforma administrativa, essa melhor organização daquilo que pertencia, daquilo que fazia parte do Império Persa. É interessante. Tudo a partir de Dario. Você tem o expansionismo ali começando com Ciro e uma organização com Dario. Uma melhor organização do Império. Os olhos e ouvidos do rei, não são X9 não, com receio de perder a sua soberania, os olhos e ouvidos do rei eram pessoas de confiança do imperador encarregadas de vigiar esses governadores, aí, não vou chamar de governadores. Né? Os persas viviam da, olha lá, agricultura e pecuária, mineração, artesanato e dos impostos desses povos conquistados. Olha o padrão aí, olha o padrão. Só que, diferente das outras civilizações, nós estamos vendo um grande império. O peso que tem os persas na crescente fértil é totalmente diferente
de um sumério, de um assírio, do primeiro e segundo império babilônico, dos hebreus, tem um peso diferenciado os persas. Tanto é assim que vai chegar a ameaçar o mundo grego, as famosas guerras médicas ou guerras pérsicas, né? A construção da história real propiciou o desenvolvimento do comércio. O comércio também entra aqui, ó, em todas as civilizações. Em todas as civilizações. Só que o padrão ainda continua ali na ponta, ali, ó, agricultura e pecuária. Nessa altura foi criada a moeda, designada por Dário. Religião. Uma religião interessante. O zoroastrismo. Ou masdeísmo, é o nome da antiga religião dualista. Você tem o bem e o mal, que teve origem na fusão das crenças populares dos povos persas, feita pelo seu fundador, o profeta Zoroastro ou Zaratustra. Daí a proveniência do nome, uma religião dualista. Olha aí, muitas diferenças aqui com relação aos persas. Daqui dos persas, se a banca fizer uma conexão, olha a lógica, se a banca fizer uma conexão entre a antiguidade oriental e clássica, e pegar aqui os persas, nós vamos lembrar aqui de Dário, ou Dario, e Xerxes, principalmente Xerxes. Foram eles que motivaram a primeira e a segunda guerras médicas contra os gregos. A que mais se notabilizou na história foi as segundas guerras médicas com Xerxes, os persas liderados por Xerxes. Já assistiu 300? Pois é. Vamos lá, saindo dos persas, galera, temos o quê? O Antigo Egito. O Antigo Egito. Aqui sim, aí nós vamos, claro, só coloquei aqui o Egito Antigo, só nesse slide aqui, claro, porque não tem por que gente, deixa eu colocar o seguinte, não tem por que você imaginar que todos os assuntos seja uma piscina olímpica. Nossa, todos os pontos do assunto eu tenho que saber porque... Não. Não é assim. Você precisa saber o essencial. Aquilo que realmente vai interessar. Então, se você faz uma análise de questões envolvendo a banca, você já vai colocar traços importantes. Espera aí. Então, isso aqui, não tem lógica de eu continuar debruçado. Se eu olhar para as questões e perceber que aquilo ali, determinados pontos, são recorrentes nas questões, é isso que eu vou dar uma olhadinha. É isso que eu vou destacar. É isso que eu vou anotar no meu material. Eu tenho que tomar nota do que realmente é necessário. Vamos tomar nota do que realmente é necessário com relação ao Egito Antigo para as questões da banca. Vamos ficar conectados nisso, porque é o que importa. Vamos lá? Vamos voltar aqui. Egito Antigo, vamos lá. Você tem, olha lá, rígida divisão social. Quase você não tinha mobilidade social. Né? Eu coloquei aqui, ó, praticamente não havia mobilidade social. Você vê que veja aqui que eu não coloquei não havia, eu coloquei praticamente, porque havia brechas. Eram irrisórias, mas nós tínhamos brechas. Rígida divisão social. Você tinha lá o faraó, que era considerado um deus vivo na terra, faraó, dono de tudo que você pudesse enxergar, dono de tudo. Você tinha a sua família, você tinha funcionários ligados, funcionários públicos, vou colocar assim, funcionários públicos, alguns não gostam desse termo, mas funcionários de alta patente ligados à família. Você tinha sacerdotes ligados à religião, então tinha uma importância diferente, os escribas, você tinha militares, camponeses, escravos. Tinha nesse mundo? Você tinha. Mas a sociedade do Oriente Próximo, as sociedades do Oriente Próximo, tinham como base a escravidão? Não. Diferente do que você vai ter em que mundo? Do clássico, antiguidade clássica. Ou seja, no mundo grego e no mundo romano. Diferente. O que você tinha lá era um modo de produção chamado de coletiva. Servidão coletiva.
Então, traçou os principais pontos dessa divisão social em que no topo está o faraó, considerado Deus, depois sua família e por aí vai. Por exemplo, os escribas tinham uma importância com relação ao conhecimento da escrita. Você tem lá a escrita, o hieróglifo, a demótica, a hierática também, são as escritas características da civilização egípcia. A mais importante é a primeira, o hieróglifo. Né? Vamos lá, vou voltar aqui. Vamos voltar, vamos voltar. O governo era considerado uma monarquia teocrática, baseada na religião, a religião se envolvendo em vários pontos da sociedade, principalmente a política. Por ser o chefe político de um Estado, tinha imenso poder sobre tudo e todos. Por isso, império, grande extensão territorial, teocrático, baseado na religião, regadio. Por quê? Construção de canais de irrigação, tudo aquilo, toda a tecnologia daquela época que estivesse voltada para a utilização das águas, das cheias dos rios. Na sociedade egípcia, as mulheres tinham uma posição de prestígio, olha, diferente aí, nós vamos encontrar outras civilizações. Podiam exercer qualquer função política, econômica ou social, em igualdade com os homens de sua categoria. Mumificação. Claro que você tinha a preservação do corpo, porque eles acreditavam no que, galera? Era a técnica desenvolvida pelos egípcios para conservar o corpo, pois a morte apenas separava o corpo da alma. Diziam que a alma estava no coração. Estava no coração a alma, né? Coração. A mumificação foi muito importante para o desenvolvimento, também uma grande contribuição para a medicina. Mumificação. Está aí também um porquê da construção das grandes pirâmides. Era lá que você tinha as pirâmides preparadas para essa conservação do corpo do faraó. Escrita, como eu falei, hieróglifa, hierática e a demótica. A demótica é considerada a mais popular. A principal arte desenvolvida no Egito Antigo foi a arquitetura, né, profundamente marcada pela religiosidade. Nós temos o politeísmo. Houve um momento em que a Menófis IV chegou e disse assim, olha, cara, são muitos deuses. Olha, estou no poder agora, o negócio agora vai ser monoteísmo, a crença em um só Deus. Você imagine o impacto disso naquela civilização. Claro que não durou muito tempo essa ideia maluca na época de se instalar um monoteísmo no Egito. Não conseguiu, a Menófis IV. Foi um momento bem interessante, bem corajoso da parte dele. Claro, eu acho que ele achou assim, não, se eu sou um deus aqui, se eu sou o faraó, vou tentar instalar um monoteísmo. Não deu certo. Vamos lá. A economia egípcia é baseada na agricultura. Aí você tem alguns produtos, o trigo, cevada, frutas, legumes, linho, papiro e algodão. O Nilo gira em torno de seus respectivos templos. Peraí. Tinham várias cidades. Pegue aí no seu material. Os sumérios criaram várias cidades-estado, não? Ou não? O professor viu lá que tinha Ur, Nippur, lá falou do mundo grego, destacou o mundo grego. Você fala de politeísmo. Beleza, nós vamos isso aqui, vamos ver com calma. Politeísmo. Falou do mundo romano, politeísmo. Porém, professor, chegando ali, momentos finais, vou colocar assim, do Império Romano, você tem imperadores que, apesar da perseguição aos cristãos, você tem, por exemplo, Constantino. Constantino vai vir com o Edito de Milão, concedendo liberdade de culto aos cristãos. E Teodósio com o Edito de Tessalônica, oficializando o cristianismo no Império Romano. Mas durante boa parte de sua história, politeísta. O mundo grego, falou de mundo grego, você vai falar de cidades-estado. Quando você fala de Roma, unidade política. Já vou começando com essas diferenças. Vamos lá. Grécia Antiga. Aqui você tem um aspecto geográfico, esse primeiro ponto. Olha, ocupava o sul dos Balcãs, Grécia continental, península.
do Peloponeso, Grécia Peninsular, as Ilhas do Mar. Aqui só um aspecto geográfico. Só um aspecto. Professor, vai ser muito importante para a gente? E aí, vai ser... relaxa, né? Para a história, não. Vocês vão ver isso nas questões. A história grega é dividida... Aqui, olha, vamos lá. Vamos começar aqui. Pré-homérica, homérica. O arcaico e o clássico vai chamar muito a atenção. Vai chamar muito a atenção. É no arcaico que nós vamos ter a formação de cidades e estado. Principalmente, vamos dar um foco bem grande ali, quando a gente fala de cidades e estado, para Atenas, que não começa democrática, né? A democracia da época, e Esparta, as duas principais cidades e estado daquela época, no mundo grego. Certo? Temos outras sim, né? Temos outras, só que as duas, nossa, grande destaque para as duas. E o clássico aqui, no mundo clássico, claro, você vai ter o criador da democracia em Atenas, Clístenes, e aquele que vai melhorar, desenvolver isso que é o Péricles. Né? O período pré-homérico, então dá um destaque aí para o período arcaico e clássico. No arcaico, novamente chega aqui, no arcaico, formação das principais cidades-estado. Ponto. Clássico, grande desenvolvimento, florescimento da filosofia, da democracia, as revoltas ou guerras, as guerras médicas contra os persas, todo o mundo grego contra os persas. E uma mais interior, ali envolvendo especificamente somente o mundo grego. A Guerra do Peloponeso, em que Atenas perde para a Esparta. Dois grandes pontos. E tem um final, que é o helenismo, a última fase ali da história grega, claro, praticamente acabando com o mundo grego com a conquista dos macedônios. Vamos lá. O período pré-homérico corresponde ao apogeu e à decadência da civilização cretense. Isso aqui não vai chamar muita atenção, certo? Em questões, né? É mais específico para professor de história, não vai chamar muita atenção aqui. Então fala da fase inicial, a formação. Olha, essa parte aqui fala da formação do mundo grego. Então você tem a invasão de povos indo-europeus, como aqueus, dórios, jônios, eólios, bem antigo, né? Os dórios, os espartanos são descendentes dos dórios, os atenienses, descendentes dos jônios. Né? Então há uma clara distinção. Né? Os dórios causaram muitos problemas quanto às diásporas do mundo grego. Mas vamos lá. Período homérico. Não, período pré-homérico não chama muita atenção, né? Não é muito feitio da banca, chegar muito a isso aqui. Não é muito feitio da banca cravar seus dentes ali na mitologia grega, certo? Mitologia grega. Não é muito feitio da banca cravar os dentes ali em cultura e por aí vai. Período homérico, olha, você tem muito da história que é bem interessante, é bom a gente dar uma olhada nisso. Conhecendo a história grega a partir do período homérico, das obras Ilíada e Odisseia. A Ilíada tratando ali da guerra de Troia e Odisseia, as aventuras ali de Ulisses voltando para casa. Nesse período, eu só li a Odisseia, né? O Ilíada vi o filme, só vi traços literários da Ilíada, ainda não cheguei a esse ponto. Nesse período, a população passou a se organizar em pequenas comunidades, né, cuja unidade básica era a família. Essa forma social é chamada de gênus. Aqui é no início, não chama a atenção da banca. Cada gênero possuía seu líder, seu culto religioso e suas leis. Já vou tecendo aqui para vocês o que é importante. Por enquanto, o mundo arcaico, aqui a fase arcaica da Grécia Antiga, é o mundo clássico. Vamos embora. Só o que nos interessa. Lembrando que eles já não começam, a gente não pode falar de todo o mundo grego, democracia. Nós vamos especificar Atenas e seus aliados. Mas ela não começa destacando. Deixa eu lembrar aqui. Atenas não começa focada na democracia. Ela tem um momento ali tirânico,
Teve um momento, uma fase em que os tiranos dominaram Atenas. A aristocracia dominava. As oligarquias também, até chegar à divisão de grupos chamados demos, o demo, para chegar à democracia. Lembrando que, e aí vem, aí eu vou antecipar, deixa eu ver se eu já coloquei aqui no próximo slide. Não coloquei, já vou antecipando. Quando você pensa em Atenas, em todo o assunto, quem é que mandava e desmandava na sociedade? Quem realmente tinha poder político, poder econômico? Os grandes proprietários de terra. Na Antiguidade Oriental também, Aqui não vai ser diferente, não. Sobretudo, os chamados bem-nascidos. Em Atenas, os bem-nascidos, os eupátridas, os donos das melhores terras. Você vai encontrar isso também em Esparta? Você vai encontrar isso também em Esparta. Tem os eupátridas. O mundo pautado na escravidão. Então, a base da economia, olha, tem agricultura? Tem. Tem pecuária? Tem. Tem comércio? Tem. Só que tudo isso estava dentro de uma sacola, entre aspas, chamada de escravidão. Escravidão. Na Antiguidade Oriental, servidão coletiva. Na Antiguidade Clássica, escravidão. Escravidão. Tanto é assim que um dos colapsos, um elemento que vai levar ao colapso do Império Romano do Ocidente será o fim da escravidão. Ou a entrada cada vez mais escassa de escravizados no mundo romano. Eu vou lembrar isso quando eu falar da Pax Romana. Vou explicar melhor, vou detalhar melhor. Vamos lá, vamos voltar. O período arcaico inicia-se com a reunião dos gêneros em unidades políticas maiores, chamadas polis, ou cidades-estado. As duas maiores, Esparta e Atenas. Olha, aqui eu esqueci de colocar o pontozinho. Quando você fala de Esparta, gente, lembrem-se que nem sempre, em seu início, eu vou falar aqui de democracia. Demorou para chegar. Democracia aqui em Atenas. Lembre-se das etapas até chegar. Você tem a aristocracia, você tem as oligarquias, você tem as tiranias, até chegar a democracia, galera. É? Então, se chegar uma questão falando que sempre Atenas foi democracia, está errada. Estará errada. Então, aqui, você tem em Atenas uma civilização aberta. Uma polis aberta à filosofia, aberta ao conhecimento. Ao contrário da oligarquia lá espartana, voltada para o militarismo. Quem era a base da sociedade aí? Os esparciatas. Só que aí vem, professor, tem democracia? Pronto, Atenas chegou à democracia. Beleza, Atenas chegou à democracia. Só que tem uma limitação. Eu sei que era uma democracia direta. Não era representativa como hoje, era direta. O cidadão podia ir lá se representar. Nos espaços públicos, chamada Ágora. Ágora, o espaço para discussão política, para debates políticos. Olha, que maravilha. A Acrópole, quando você fala aqui da Acrópole, aquele lugar alto ali, como se fosse uma torre de vigilância para saber se estavam seriam invadidos ou não. Você tem o Parthenon também lá, né? Parthenon voltado para a religião, né? Então, duas funções da Acrópole, a Ágora, debate político. Só que nem todos eram cidadãos nesse mundo da democracia ateniense. Mulheres, estrangeiros, escravos, por exemplo, não eram considerados cidadãos. Só filhos de pai e mãe atenienses que tivessem uma determinada idade. Então, limitado. Mas na época era aceitável. Então, mulheres, escravos, estrangeiros, por exemplo, não eram. Não eram considerados cidadãos. Viu? Vamos lá. Vamos para Esparta aqui. Pronto, saiu de Atenas, vamos para Esparta. Esparta, sociedade. Praticamente a mesma coisa que eu falei na Antiguidade Oriental. Praticamente sem mobilidade social. Quase sem mobilidade social. Opa, beleza. Olha lá. Esparciatas, grandes proprietários de terra. Lá, olha,
Em Atenas, é o pátridas. Você tinha escravos. Então, havia uma necessidade de conquista territorial para você ter escravos. Professor, mas também tem escravos por dívida. Tem escravos por dívida também. Em Roma vai acontecer. Logo, eles vão tirar de lá. Os plebeus vão pressionar. Eles vão acabar com essa escravidão por dívida. Mas tinha. Tinha no mundo grego também. No mundo grego também. Vamos lá. Espartas, proprietários de terra. Só que eu falei de militarismo, não é? Eles eram retirados já na infância do colo dos pais, colocados lá para o Estado para treinamento até os 18 anos de idade. Se você assistiu os 300 de Esparta, você vai ver essa parte, né? Eram treinados, focados no sentido bélico, né? Nas guerras, no expansionismo. Tanto é assim que eles deram um trabalhaço lá. Trabalhaço, nem sei se... Não, eu estou no neologismo aqui, né? Eles deram um trabalho imenso para os persas, os 300 de Esparta. Você imagine se eles estivessem pau a pau ali com os persas. Aqui fala, veja no material, aqui fala, os ilotas, gente, eram os servos, os escravos para treinamento militar. Os periecos, os estrangeiros. Você tinha os metecos lá em Espartas, né? Ou em Esparta, o quê? Em Atenas, considerados estrangeiros. Né? Economia. A atividade comercial é intensa, certo? Nesse mundo, é um grande destaque. Praticamente intenso o comércio. Então, dê um destaque nesse mundo grego para o comércio. Né? Daqui a divisão social, certo? Em Atenas. Dê um destaque aqui para eupátridas e escravos. Os metecos aqui eram estrangeiros. Os legisladores atenienses, os principais, aqui você tem que dar um foco. Professor, eu preciso saber, olha, é interessante você dar um destaque aqui, viu, gente? Eu não acredito que a banca vai colocar nomes, mas lembrem-se desses legisladores. A banca pode utilizar o termo legisladores no mundo grego. E quando ela citar legisladores no mundo grego, ela vai estar citando ali Atenas. Antes de você chegar à democracia, você teve legisladores que encaminharam medidas para a formação dessa democracia. O principal aqui é Solon. Professor, por exemplo, ele vai criar instituições que expandem o conceito de cidadania, né? Que antes era atrelado ao nascimento. Agora, você tinha também os comerciantes, por exemplo, os ricos comerciantes chegando também a uma fatia de participação nessa cidadania, de participação política. Drácon, lembram das leis severas, as leis draconianas, as leis escritas eram severas e atendiam, claro, aquilo que era a demanda voltada para os eupátridas. Clístenes, considerado o pai da democracia ateniense. E essa democracia encontrou seu auge em Péricles, na chamada Era do Ouro, porque era associada também à filosofia. Ali você vai encontrar Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros filósofos de grande importância para o mundo ocidental, principalmente para o mundo ocidental. A cidade de Atenas foi dominada pelo tirano Pisístrato. Olha aqui só quis destacar o seguinte: aristocracia, oligarquia e a tirania também. Tivemos esse momento na história ateniense. A monarquia foi o regime político inicial. Olha, regime político inicial, ou seja, não começa com a democracia. Em todas as polis gregas, todas elas foram, pelo menos inicialmente, governadas por reis. Que dê um destaque, olha, dê um destaque para isso aqui. Ó. Dê um destaque para isso aqui. Você tome cuidado. Tome cuidado no seguinte, ó. Estudou a história de Atenas. Ela não começa a partir de democracia. Vai passar por outras fases. Quando eu coloquei ali aristocracia, entenda ali monarquia, reis, grande base ali de proprietários de terra, né? Oligarquias, tiranias, democracia. Olha a etapa. Se a banca colocar alguma coisa sobre isso, você já sabe que não foi dessa forma. E o mundo grego não era democracia. Atenas e suas aliadas. Porque, por exemplo, Esparta não era democracia, era uma oligarquia. E não era aberta a filosofia, não era aberta a determinados conceitos. Era mais fechada, se você comparar com Atenas. Isso tem que ficar bem claro. Vamos lá. Continuando. O assunto é grande, papai. O assunto é grande.
Outro sistema conhecido pelos gregos, a oligarquia. Olha o que eu estou citando para vocês. Olha os gatilhos, os elementos mais importantes para você se conectar com a antiguidade clássica. Deixe isso em pauta, pelo amor de Deus. Aqui, ó. O reformador Clístenes, o pai da democracia, implantou uma lei em Atenas, determinando que qualquer cidadão que ameaçasse a segurança da cidade poderia ser condenado ao exílio. Eu vou falar já disso aqui. Isso era chamado de ostracismo. Essa lei procurava evitar que se repetisse um governo tirano em Atenas. Mas há um problema. Galera, há um problema nisso aí. Quem gosta de filosofia, né? Professor, isso você vai falar, vai cair na prova? Não. Não vai. Essa parte aqui de ostracismo, você passa 10 anos fora, foi uma opção dada a Sócrates. Sócrates foi morto, bebeu lá a cicuta, foi morto, porque ele não queria renegar o seu pensamento. Né? Sei que nada sei de tudo quanto sei. Grande Sócrates, aquele que fazia perguntas, até você chegar e falar, rapaz, eu não sei não, viu? Seja um fator que explica o declínio do mundo grego, vai fragilizar o mundo grego. Quem vence? Esparta. 30 blocos, no mínimo, se debruce. Sim, que eu poderia colocar para vocês, depois eu posso passar para vocês naturalmente. Eu não acredito que a banca vai chegar a falar isso, mas é um assunto importante? É um assunto importante, é um assunto muito importante. Então, por isso, aquilo que é mais interessante para vocês, tendo em vista a análise das principais bancas que se debruçaram sobre o assunto. Beleza? Então, sempre tente fazer uma conexão com a antiguidade oriental e a antiguidade clássica. As principais diferenças. Por exemplo, religião. Politeísta. Grécia é politeísta. Certo? Então, não tem dificuldade nenhuma quanto a isso. Os principais pontos foram colocados. Eu vou ressaltar isso nas questões. Vamos lá, vamos voltar. Então, a gente acaba aqui com o mundo grego. E tem muito mais, galera. Muito mais, porque temos mais um assunto aqui. Olha ela aqui, Roma Antiga. Eu sei que nós estamos no finalzinho do nosso bloco, certo? Finalzinho do nosso bloco. Eu só vou ressaltar aqui alguns pontos importantes para que a gente no próximo bloco se debruce nos principais pontos envolvendo Roma Antiga. Vamos lá. Professor, aqui está falando de origem lendária de Roma. É importante para a gente? Olha, isso aqui não é foco não, em questões de concurso público não, mas fala Rômulo e Remo, aqui ó, a origem lendária de Roma. Rômulo acabou matando o Remo, e aí criando Roma. É interessante para concurso público? Não. Lembram que eles foram criados por uma loba? Foram criados por uma loba? Há toda uma história, né? Lendária aí, uma história, né? Não história, uma história, né? O que vai nos interessar então com relação à Roma Antiga? O que vai interessar? A partir dessa parte aqui. A partir dessa parte aqui. É o que eu vou, no próximo bloco, vou ressaltar muito com relação as civilizações ou povos que influenciaram na formação da Roma Antiga. E aí? Então, já dando o caminho para vocês. Pronto. Antiguidade oriental foi, 2 blocos. Antiguidade clássica é o que nos interessa aqui, Grécia e Roma. Professor, eu vi pontos e tal, mas falta isso, falta aquilo. Feche o assunto com os elementos padrões. Tudo aquilo que eu estou colocando para vocês aqui agora. Inclusive, eu vou colocar aqui em Roma. Política, religião, economia, revoltas. Olha os pontos aí que você deve focar. Nós vamos ver nas questões, né? Eu estou olhando aqui para as questões aqui agora, só tem uma que não é questão CESP, é de uma outra banca. Então você vai ver a toada de cobranças com relação a esse assunto.
Certo, gente? Não fiquem muito exasperados com relação a nossa, tem isso aqui que eu não vi, que não sei. Só o que nos interessa. Né? Os gatilhos, as conexões. Bom, agora estou entendendo por que isso, agora estou entendendo por que aquilo. Então, no nosso próximo bloco, galera, nós vamos ver Roma Antiga, e eu deixo aqui para vocês uma nova frase, o quê? Uma frase de Mary Kay. Mary Kay, olha. Não crie limites para a sua mente. Não crie limites para os seus sonhos. Foque no que interessa. Siga adiante.